Olá, amigos do Esporte em Debate. Estamos de volta, sempre com destaque esportivo aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. Você já sabe, o esporte aqui, gente, sempre em dimensão maior na sua televisão. E o programa de hoje está simplesmente imperdível e você vai ver. Tragédia, acidente envolvendo o ônibus do time Sub-17 do Verona provoca a morte de um atleta e do técnico da equipe. Sampaio perde mais uma e afunda na zona de rebaixamento da Série B. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com o organizador da Copa São Luís de Basquete, Marcos Martins ou Marquinhos. E mais, atendendo a pedidos, vamos reprisar uma reportagem especial sobre o teste da pisada. Tudo isso e muito mais, gente, é claro, no Esporte em Debate, que já está no ar. E começamos o Esporte em Debate de hoje para relembrar você sobre uma matéria muito especial. Uma reportagem, gente, que foi feita pelo jornalista Ronald II aqui da TV Assembleia. O que ele fez? Ele procurou um especialista para saber como e em que situações você deve utilizar o tênis. Para cada pisada tem um tênis específico. Mas quem vai explicar mais sobre isso é o repórter Ronald II. Veja. O exercício físico diário é uma prática saudável e faz parte da rotina de quem se preocupa com a saúde. Mas o que muita gente não sabe é que na hora da caminhada ou corrida, o tênis utilizado faz toda a diferença. Sobre esse cuidado, há um teste capaz de dizer qual o tipo de pisada de cada pessoa. O alerta é fundamental porque, acredite, ainda é desconhecido até por quem tem um estilo de vida mais saudável. Já ouviu falar, tô vendo que você está praticando a caminhada aqui, se exercitando, você já ouviu falar no teste da pisada? Não. Tem nem noção do que seja isso? Não. Eu já ouvi falar há um tempo atrás, assim, que numa reportagem, num programa de TV, mas nunca fiz, não sei nem onde faz, na verdade, né? Não sei a fundo tecnicamente, mas eu fui no meu médico, ele falou, olha, você tem que usar de preferência esse tênis que vai te trazer conforto e o seu rendimento, a sua performance vai aumentar. E deu certo. No teste, é possível ver o tipo e o porquê de cada pisada para que se consiga analisar possíveis disfunções no corpo do atleta. Esse especialista fala quais são os principais problemas que podem ocorrer através do uso inadequado de um tênis, por exemplo. As lesões mais comuns com esse tipo de calçado inadequado podem ser, no caso, as tendinopatias de Aquiles, o tendão de Aquiles, a canelite, que é uma inflamação do periósteo, uma membrana óssea que envolve o osso da tíbia, e também possíveis dores, que a gente fala assim, dores anteriores do joelho. Não existe uma localização da dor, mas existe um quadro de dor geral nessa articulação, que é muito acometido no sexo feminino. Como vocês podem ver, eu fui a cobaia da vez. Geralmente, os testes são feitos em esteiras com a ajuda de câmeras e outros acessórios que ajudam a mapear os passos. Feito isso e identificado o tipo da pisada, o especialista vai indicar o calçado mais adequado para as atividades físicas. Após os testes, eu bati um papo com o André para entender mais ou menos quantos dias de vida eu ainda tenho. Brincadeiras à parte, André, o que deu para analisar diante dessa visualização dos testes que nós fizemos aqui na esteira? Bom, Ronald, assim, como eu te falei, isso vai depender também da intensidade, do tipo de atividade física que você vai querer realizar após esse teste. Tem que procurar um profissional de educação física para te indicar melhor que tipo de atividade vai ser essa. Mas qualquer atividade de longa duração, intensidade elevada, na tua situação, no teu teste, a gente observou uma pronação excessiva dos teus tornozelos com uma rotação dos pés. Então isso, para quem faz atividade de longa duração, isso pode gerar estresse no compartimento medial, tanto de tornozelo quanto de joelho. Então, se você fizer uma atividade física de intensidade baixa, moderada, talvez você não vai sentir nada nunca na sua vida. Mas a partir do momento que você começa a intensificar isso, pode ser que essas lesões desse compartimento poderão te ocasionar possíveis contratempos durante a atividade física. Uma das saídas iniciais é um calçado adequado para o teu tipo de pisada e justamente também, no caso, além do calçado, a atividade física ela vai trabalhar músculos que vão ser fundamentais para te manter, digamos assim, estável durante a atividade.
Depois dessa bateria de testes, agora vou seguir os conselhos do André e procurar ter mais critério na escolha do tênis. E é muito interessante, por isso que atenderam a vários pedidos, telefonemas aqui para a redação, né, do Esporte em Debate da TV Assembleia. O Ronald II fez essa matéria, olha, muito espetacular, e a gente trouxe de volta porque os pedidos realmente foram muitos. Vou falar aqui com o Gregório Dantas, da TV Assembleia. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. O Ronald II, inclusive, está marcando presença ao vivo aqui no estúdio, né? Está bem ali, sentado. E ele foi o autor, né? O jornalista responsável por essa bela reportagem, que tirou muitas dúvidas. Eu, sinceramente, continuo tendo algumas, mas ela foi bem esclarecedora, né? Inclusive ele teve até que utilizar uma roupa esportiva, né? Verdade. E sabe o que ele me contou nos bastidores? Que ele estava calçando o tênis errado. Tinha acabado de comprar um tênis, gastado R$500 mil. Já aproveitou para poder se corrigir, aí né? o especialista lá, né, falou, não, meu filho, você está errado. Tá errado, isso aí não serve pro teu pé não, isso aí. Porque, Jurinho, falando sério, temos vários tipos de pisada, né? Pisada, é verdade. Para dentro, para fora, né? Que tem gente que não tem nem cava no pé. Com cava, sem cava, exatamente. Né? E aí, cada tênis tem que ser adequado para o tipo de pisada. E o teste é feito na esteira, né? O segundo, como você pode ver aí, teve que ficar lá cheio de aparelho lá no corpo para poder identificar qual é o melhor tênis e o tênis mais adequado para a prática esportiva. Nesse caso da caminhada, das corridas, né? Entendeu? É verdade. Então, muito interessante, né? Sim. E a gente acaba tirando as dúvidas que, porventura, alguém ainda tinha. Isso. Né? E outra coisa, Juliano, muita gente não sabe, não tem a mínima ideia de que precisa comprar um tênis melhor. E nem dá importância, né? Não dava importância. Achava que era chegar numa loja, comprou o tênis, calçou isso, aí já e vai andar. E não é assim, né? Não é assim, não pode, né? Não pode, né? Exato. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva com Marcos Martins, organizador da segunda Copa São Luís de Basquetebol. Vamos falar sobre a modalidade também no estado do Maranhão. Os detalhes, segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Esporte em Debate e agora vamos subir a bola, porque vamos falar de basquetebol. Está acontecendo na capital maranhense a segunda edição da Copa São Luís de Basquetebol Adulto. É justamente sobre esse torneio que nós vamos conversar aqui com o Marcos Martins, o Marquinhos do basquetebol. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bom, Juraci. Ô Marquinhos, a segunda Copa São Luís de Basquetebol que está acontecendo, ela leva o nome de Lígia Wanzeller. Né? Eu gostaria que, antes de a gente falar sobre tecnicamente a competição, o nível até aqui, o número de participantes, as equipes que estão fazendo a bola subir no basquetebol, por que você, como organizador deste evento, resolveu prestar essa homenagem? Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E o troféu Lígia Wanzeller nada mais é que uma homenagem que a gente fez a um dos colaboradores do basquetebol maranhense, que é o Luiz Alberto Wanzeller. A Lígia, no caso, foi a mãe dele. Ela nos deixou há pouco tempo e a gente tentou homenagear ele de alguma forma que deu o nome do troféu, da Copa, um troféu Lígia Wanzeller. Que na verdade é um reconhecimento, né? Isso. A um colega, a um praticante da modalidade esportiva, isso, né? isso. Que passou por esse momento. Um momento de tristeza, que mas a todos gente nós, tentou... né, vamos passar, né? Todos nós estamos de passagem aqui na Terra, mas um reconhecimento como esse até acredito que possa motivá-lo, né, a continuar na lida e na luta pelo basquetebol. E foi bem aceito por ele e pela família, que de prontidão eles aceitaram esse convite do troféu ser a Lígia Wanzeller. Agora, Marquinhos, falando da competição propriamente dita, ela teve início no último dia 8 de julho, né? Isso. E vai se estender até o mês de agosto? Até o dia 5 de agosto, que está datada a final, lá no ginásio Costa Rodrigues. São quantos os participantes? Nós temos 12 times. 12 times? 12 times. Você vê que em alguns momentos a própria federação, isso aconteceu no passado, para reunir 4 equipes até, era uma dificuldade incrível. Você conseguiu reunir 12 equipes para a disputa da segunda Copa São Luís? 12 equipes sem os clubes da federação. Que no caso, caso eles... Sem os chamados federados. Isso, né? sem os federados. Caso eles tivessem, tinha sido bem mais. Mas não foi empecilho para a gente, não. Isso foi até um bônus para a gente
conseguir reunir esse tanto de time e de atleta nessa competição. Quais são as equipes? Nós temos o time do UDC, que são ex-atletas do Divina Pastora. Nós temos o time do Estilo, que é o Estilo Mobiliária. Nós temos o time do São Luís Guarais, que é um clube recente. Nós temos o time do... deixa eu supor aqui... Pinguim, que é um time federado, acho que é o único time... E é bem tradicional, né? Tradicional. Eles estão revivendo esse time, voltaram à ativa e nada mais justo que começar nesse campeonato. Eu acho que é o mais interessante também falar é que as equipes, né, tem muitos desses jogadores que já militam há algum tempo no basquete, Sim. né? Um exemplo é o time do Turu, que eles agregaram um time de jovens com um time de veteranos. Essa mescla que foi importante para a equipe, que eles eram um time de veterano, mas eles precisavam de sangue novo para competir na categoria adulta. E assim eles chamaram o pessoal mais novo e assim mesclaram e fizeram esse time, que é o time do Turu. Quais são os locais onde vem sendo disputada a segunda Copa São Luís de Basquete? Hoje nós temos 2 locais, que é o ginásio Costa Rodrigues. A gente está revivendo os grandes momentos, do basquete. Aliás, é muito emblemático, né, o ginásio Costa Rodrigues com o esporte amador maranhense, né? O estado do Maranhão, no ginásio Costa Rodrigues, viveu no esporte momento áureo, sempre maravilhosos e áureos, né? Eu acho que acredito até que o ápice, né, do esporte se deu ali no coração do esporte amador. Ficou belo o ginásio, né? Ficou bonito, um local sinal. aprazível, né? E para jogar e disputar, você pode falar muito bem sobre o piso, sobre as condições, são boas realmente? Sim, como teve essa questão de diversas obras lá, vai, não vai, volta, não volta, até que ficou pronto. O ginásio está em si muito bonito, está todo encadeirado na parte da torcida e o piso emborrachado faz com que está bem legal de ser jogado o basquete, que é a modalidade lá que eu acho, creio eu, que está voltando. Voltando para sua casa, né? Isso. Além do ginásio Costa Rodrigues, a competição também é desenvolvida no ginásio Paulo Leite, Isso. fica ali no complexo No esportivo complexo do Castelão, Castelinho, né? isso. Complexo esportivo Canhoteiro, como é Isso, o ginásio Paulo Leite, que hoje em dia, antes do Costas voltar, era a casa do basquete daqui do Maranhão. Marquinhos, como é que tem sido a presença do público no ginásio Costa Rodrigues, também no ginásio Paulo Leite, por ocasião da Copa São Luís de Basquete? O público em si, ele varia da questão do sábado para o domingo, que os jogos são sempre ao final de semana, né? Aos sábados, pela tarde, e domingo e pela manhã. Aos sábados, geralmente, está dando mais gente, que como ali o pessoal fica em volta, ele fica bem localizado, o pessoal acaba, tá tendo alguma coisa ali, acaba passando lá, e os públicos estão bem aceitáveis nesse primeiro momento. A questão é se, com certeza, ele vai crescer à medida que vai passando de fase no questão das finais. A Federação Maranhense de Basquetebol, ela tem alguma participação de apoio ou não? Nenhuma questão. A gente tentou não misturar as coisas, né? Que a federação ela faz as competições dela e que iniciativas dessas de pessoas fora da parte da federação fazendo outra coisa. Então, Você vem contando com o apoio de algum órgão do poder público ou da iniciativa privada? Nós temos alguns patrocinadores que também sem eles a gente não conseguiria, não dá para fazer, né? E tem a questão da CEDEL, do governo do estado, que nos liberou os 2 ginásios que são públicos para a gente tocar o projeto. Como é que você, um ex-atleta, e hoje a gente já pode até dizer dirigente do basquete, não é? Porque você, como professor de educação física, e pela história que também tem como praticante dessa modalidade do basquetebol, pode falar melhor do que muita gente. Como é que você vê hoje o momento do basquetebol maranhense? O basquete em si, ele vem crescendo nesses últimos anos. Iniciativas, assim como a minha, esteve ocorrendo antes de pessoas que viram que não estava tendo o basquete em si na cidade, resolveram tocar projetos distintos. E aí a medida foi melhorando, o pessoal das antigas, os masters, estão voltando
Está tendo muita competição, seja master, seja adulto, então está melhorando o cenário do desporto maranhense. E a medida é só crescer. Marquinhos, tem uma situação de cenário do basquete nacional e também regional aqui no Maranhão que vem me preocupando. Eu confesso a você que eu tenho ficado preocupado, porque se a gente levar em consideração a nível nacional que o feminino teve seu apogeu, seu ápice, desde a geração da Paula, da Hortência, da Janete, da Adrianinha, né? Da Isiane, a maranhense Isiane, não é? Mais recente. Mais recente. E aí você teve uma situação desbalanceada. Enquanto a nível nacional o feminino estava bem, o masculino estava mal. Hoje, com o advento do novo basquete Brasil, o basquete masculino ele foi repaginado a nível nacional. Mas, em contrapartida, até mesmo com a aposentadoria da Isiane, a maranhense, extraordinária Isiane, a gente vê que o feminino teve uma queda. Aqui no Maranhão, com o advento do Estado participando da Liga de Basquetebol Feminino, tivemos o Sampaio Basquete campeão, com a Isiane e companhia, não é? E o crescimento é notório, mas o masculino, ele decresceu. Essa situação, né, de isonomia entre os gêneros dentro do basquete, como é que se consegue ela? Você tem feito essa análise também como praticante, como amante da modalidade, como professor também de basquete? É aquele famoso efeito gangorra, né? Um estava no ápice, o outro estava caindo, tentando se manter. Com a questão do NBB, que é uma liga que tem 10 anos, fez 10 anos ano passado e só cresceu com o apoio da NBA e tudo, o feminino também tentou se ajustar, que é a Liga de Basquete Feminino, que é a LBF. Ano após ano está crescente o número de participantes. Esse ano passado nós tivemos 9 times femininos, foi um recorde. E a medida é eles tentarem mesmo alavancar o basquete feminino, que está um pouco apagado, e a seleção brasileira está se ajustando. Um exemplo disso... Isso a nível nacional. Nacional. Já eu volto para a questão no nosso meio. Tanto é que eles contrataram a Hortência para ser a gerenciadora do basquete feminino. Ah, em Hortência. Pois é. Então, trazendo para o nosso lado, é o inverso. Que nós temos um time profissional, que é o Sampaio Basquete. Ano passado foi vice-campeão da LBF. Só que o masculino, a nível profissional, não existe. Mas temos, hoje, vocês não sabem, mas vocês vão saber agora, o Moto Basquete montou um projeto de, em 2, 3 anos, tentar spletear a NBB. Tanto é que próximo mês agora, dia 6 de agosto, eles têm uma viagem para Ponta Grossa, no Paraná, onde eles vão disputar a Supercopa Brasil. E apareceu bem no masculino motoclube, né? Sim. E é muito interessante quando esses times de camisa do futebol, eles vêm para o basquete, o vôlei, né, o futsal. O esporte amador em si, O esporte amador, Isso. fortalece muito, né? Com certeza. E o moto no masculino, ele vem se fortalecendo, né, no basquete. E eles vão disputar a Supercopa Brasil, que é como se fosse a terceira divisão do NBB, para tentar garantir vaga para a Liga Ouro, que no caso é a segunda divisão, e aí tentar, nesse meio, pleitear uma vaga para o NBB, que para o nosso cenário maranhense seria muito importante termos... Vai dar um impulso, não é? Com certeza, masculino. Alavancava muito nosso Maranhão em respeito do basquete. Eu conversei aqui no Esporte em Debate com o Marcos Martins, o Marquinhos, né? Professor e hoje dirigente também do basquetebol, que está organizando e já realizando desde o dia último 8 de julho, né? A segunda edição da Copa São Luís de Basquetebol. Muito obrigado por ter vindo aqui, sucesso, né? Parabéns pela iniciativa e que projetos como esse possam ser repetidos, porque a gente quer ver o basquetebol, né, no nível lá em cima, não só no feminino, mas também no masculino. Obrigado pelo convite e estamos aí. Muito obrigado. Ô Greg, eu gostei muito de conversar com o Marquinhos, né, o Marcos Martins, porque ele dá uma demonstração, né, de grandeza para com o esporte. Ele faz uma competição, consegue o apoio, né, de várias equipes que não são federadas, né, a grande maioria não é federada. O Pinguim, com o intuito de, ele é professor de educação física, né, de movimentar o esporte, a modalidade, de revelar talentos do basquetebol
Sendo que o interesse dele não é político, dentro da própria federação, de buscar cargo ou de se destacar nacionalmente, não. Ele quer fazer um trabalho para que surjam novos valores do basquetebol. Aí eu acho muito interessante o trabalho que ele vem fazendo como professor, né? Julinho, vamos destacar também que o Marquinhos, né, é um ex-atleta, praticante da modalidade do basquetebol, professor de educação física, né, já ministrou aulas para várias pessoas, crianças aqui da cidade. E a gente trabalha na UFMA também. Isso, trabalha na UFMA também, mas eu queria, assim, de ponto mais assim, de destaque da entrevista que ele concedeu para você, eu tiro justamente a iniciativa dele de fazer esse campeonato pelo segundo ano, né, a Copa São Luís de basquetebol adulto, masculino, totalmente a revelia da Federação Maranhense de Futebol, de basquete, que não ajudou de forma alguma, né, como a gente pode dizer, e que nos bastidores nós tivemos a informação que teve até quase que chegando a atrapalhar a realização desse evento, né? Porque a gente apurou que a federação ia fazer uma outra competição nos mesmos moldes, quer dizer, ia enfraquecer uma que já existe, né? Sabe o que isso significa, Julinho? É que, na verdade, essa é uma iniciativa individual dele, né? Lógico que com parceiros, amigos, as pessoas de outro clube. E com apoio de muita gente, porque você conseguir reunir 12 equipes. Tem competições aqui no Maranhão que não consegue. Que não tem 6, 7 equipes. Eu sei, eu estou dizendo assim, individual porque parte dele é de vanguarda, né? O cara chega assim, rapaz, eu vou atrás para poder promover essa competição, porque sinto que o basquete do Maranhão não é tão desenvolvido, basquete principalmente masculino, como deveria ser. Então ele vai falar com os amigos, conhecidos, empresários, e consegue, claro, também teve apoio do poder público, ele mesmo destacou, foi importantíssimo o apoio da CEDEL, exatamente, então temos que destacar até reconhecer, né? Disponibilizou as praças esportivas, sim, né? Exato. Ele está realizando competições no Costa Rodrigues, sim, Costa que é o coração do esporte amador, que ficou muito bonito, e o ginásio Paulo Leite, que vem sendo cedido pela Federação de Judô. Está tendo muito jogo lá no Paulo Leite, inclusive o Moto está jogando lá, o Moto Basquete, e treina lá para a competição que vai disputar agora em Ponta Grossa. Até ele destacou o sucesso, vamos dizer assim, esporádico, né, do Moto Clube de São Luís no basquete, porque nós temos o sucesso do Sampaio Corrêa Basquete na LBF, que já é uma reconhecida, muito grande, feminino, e agora o basquete masculino surgindo, ganhando força, através do Moto Clube de São Luís. Eu até discuti com ele essa questão, né, e busquei saber a opinião dele como ex-atleta, e hoje como dirigente, a gente pode dizer sim, ele é organizador, como dirigente do basquetebol, porque a nível nacional a gente vê uma discrepância de patamares, do feminino e do masculino. A nível nacional você tem o NBB, o Novo Basquete Brasil, muito que é o masculino muito forte e revitalizado, e você tem um feminino em decréscimo. Né? Você teve a geração da Paula, da Hortência, da Isiane agora, recentemente, mas ela se aposentou. Sim. Então o feminino, nas competições internacionais, o Brasil não vai bem. E justamente essa tentativa de... E aqui no Maranhão, há também uma diferença entre o masculino e o feminino, mas ao contrário. O feminino hoje vive um patamar muito bom, campeão da LBF, vice-campeão da LBF, esse ano. Mas o masculino está precisando aparecer, né? Mas justamente essa tentativa de criação da LBF foi justamente para isso, para dar aquela alavancada que o basquete feminino do Brasil precisava. Está conseguindo e tal, e no Maranhão, como você destacou com ele, inclusive, tem esse processo inverso de o masculino aqui ser muito fraco, perto do que o feminino do sucesso alcançado pelo Sampaio Corrêa Basquete. Essa tentativa do Moto, até então, de clube, né, de clube de futebol, de massa, é isolada. Clube de camisa, né? Porque a gente não tem essa... Por exemplo, Maranhão Atlético Clube, não tem, né, Juliano? Maranhão já teve, já foi muito forte no basquete, mas deu uma parada. Hoje não tem. Sampaio Corrêa masculino, não existe também, né? Então, o Moto surge com essa iniciativa de levar o basquete adulto masculino, vai disputar o que representa a terceira divisão do basquete nacional. Podendo chegar à segunda divisão. A segunda e talvez a NBB futuramente, que é o projeto do Moto Clube de São Luís. E essa iniciativa do Marquinhos, ela é uma iniciativa muito interessante, porque você vai dar oportunidade e visibilidade através dessas competições para jogadores, né? Jogadores surgirem, né? Revelar nomes, que é importante, né? A própria federação vai se beneficiar, o basquete como um todo, né? Porque muitos desses clubes aí, eu tenho informação que já estão sendo chamados para se federar. Exato. Julinho, é o seguinte, quando o Marquinhos parte para essa iniciativa, vamos dizer assim, individual, que, claro, juntou vários amigos, né, colegas que ajudaram nesse processo de formação da Copa São Luís, a federação, com a informação que a gente tem de bastidores,
trabalhou, entre aspas, quase que contra o desenvolvimento desta competição, mas O cara queria o ônus, né? Isso. É assim, aquilo é a disputa. Aquilo é a disputa, sabe de quê? De ego, Julinho. De ego, porque ele viu que está uma competição que reuniu mais times do que eles mesmos reúnem, a federação percebeu isso. Talvez tenha pensado que ia ofuscar o Exatamente, aí falou disso. assim, não, peraí, pô, e não, mas isso mostra como a pessoa... Quanto mais milho, mais pipoca. Isso mostra como que o dirigente não pensa no basquete, não pensa no basquete, no esporte, na formação de jogadores que eu acredito que seja o mais importante. Mas isso outras confederações fazem. Muito. Quantas ligas a Confederação Brasileira de Futebol não sabotou? Muito. Porque ela quer realizar, ela Isso. quer ter todo o bônus de todas as Trabalha competições, contra. quer estar à frente. Isso, aí trabalha contra, E manter o monopólio. e prejudica o esporte, a prática esportiva, né, nesse caso da modalidade do basquete. Porque independente de quem faça, o interessante é você ter o crescimento da modalidade. Isso. Quanto mais atletas surgirem, Público praticarem, também, você público. vai ter uma mudança de conceito do torcedor, do público. Claro. Porque ali, ele falou inclusive na entrevista, os parentes vão olhar, quer dizer, você tem já uma mudança de conceito, né, de torcedor, crianças vão acompanhar os pais, né, os parentes, né, isso tem tudo uma mudança, né? Claro, é uma mudança da cultura esportiva, né? É verdade. Então, cada vez que fizermos mais competições, é mais benéfico para as diversas modalidades esportivas, nesse caso o basquetebol. Depois do intervalo, destaque para o futebol. O Sampaio Corrêa volta a ser derrotado e continua na zona de rebaixamento da Série B. E o Imperatriz luta para chegar à decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Os detalhes, segura aí que daqui a pouco a gente volta. E nós já estamos de volta e, infelizmente, com uma notícia que, olha, não é boa para o esporte e para a comunidade de Bacabal e de todo o estado do Maranhão. É que no final de semana ocorreu um acidente na BR-226, na altura da cidade de Barra do Corda, entre Barra do Corda e Presidente Dutra. Um ônibus que vinha à delegação com quase 50 membros do Verona, uma equipe amadora sub-17 da cidade de Bacabal, e um Corolla, com um motorista e mais cerca de 3 a 4 pessoas que estavam ocupando o veículo. Ele tentou fazer uma ultrapassagem, ao que parece, com imprudência e resultou num acidente. O ônibus onde estava a delegação do Verona acabou tombando, capotando e 3 pessoas ficaram gravemente feridas e 2 vieram a óbito. O atleta de 16 anos, o Diego, e o técnico Ivanildo, que era técnico, inclusive, presidente da equipe do Verona da cidade de Bacabal. E eles vinham, Greg, de Caldas Novas, né, Sim. do Goiás, onde participaram de uma competição, né, atletas, comissão técnica, na categoria sub-17. Ganharam a competição e voltavam para casa felizes da vida. Quando houve, lamentavelmente, esse acidente, que culminou com a morte de um atleta de 16 anos, do técnico e presidente da equipe do Verona, e mais alguns ficaram gravemente feridos, inclusive foram transferidos para o hospital macro-regional da cidade de Presidente Dutra. E pegou a todos nós de surpresa, lamentável, Claro. triste, né? Julinho, é uma tragédia, né? A gente tem que lamentar, claro que cobrar explicações, né? A Polícia Rodoviária Federal deve fazer uma investigação a respeito do que ocasionou esse acidente. Nós temos as informações preliminares de que foi uma ultrapassagem indevida, né? Perigosa, um local que era proibido, do motorista que estava nesse Corolla, né? Que é a única informação que nós temos até o momento. E a informação aí, também tombou, que eu né? recebi, Greg, que após, né, o acidente, ele se evadiu do local. Fugiu, né? E no carro tinham cerca de 2 a 3 idosos que foram por ele abandonados. É mesmo? Foi. Ele deixou os idosos dentro do veículo, né, e se evadiu do local, foi embora. Nem prestou atendimento, não teve um ato de solidariedade, não fez absolutamente nada. As informações dão conta, e ainda preliminares, pela Polícia Rodoviária Federal, que os 2 que perderam a vida, o garoto Sim. e o técnico, estavam presos às ferragens e, pelo que eles falam, eles ainda passaram por momentos, né, de sofrimento, de agonia, porque não chegou o atendimento A né, tempo. a tempo. Julinha, é trágico, né? O técnico do clube, que Trágico era e triste, né? triste demais, que era o Ivanildo dos Santos Souza, 48 anos, ele é professor também, viu, de escolinha, né?
conhecido ali da região, já deu aula em uma galera ali daquela região e faleceu infelizmente. E o Diego Juan, né, de apenas 16 anos, uma perda, adolescente, né? Uma coisa assim que choca, né, a gente. E apesar da gente saber que esses acidentes, infelizmente, são recorrentes, cara. Isso é um problema gravíssimo da imprudência do trânsito, dos motoristas que parece que, cara, arrisca a vida do outro. E numa situação gravíssima como esse cara fez aí, que aliás, além de causar um acidente onde teve que desviar, por isso tombou lá na ribanceira, e aí teve infelizmente, essas 2 mortes, temos também a informação de 3 feridos graves que estão... Que foram transferidos para o Hospital Macro-Regional de Presidente Dutra. Mas é uma irresponsabilidade sem tamanho, que, cara, eu fico até emocionado nesse momento aqui, porque são jovens, né, que estão no sonho, vêm lá de Caldas Novas, disputam uma competição nacional. E a gente sabe que os estados que compõem o Nordeste e o Norte, existe uma série de crianças e adolescentes que têm um sonho. Isso. E esse sonho nasce a partir da prática esportiva. É ser um jogador de futebol, porque muitos, né, colocam na cabeça de que eles têm tudo para ser um Neymar. Tá entendendo? Querem ser um Ronaldo Fenômeno, querem ser um Romário, Ronaldinho, querem ser um Mbappé da seleção agora, da França, né? Exato. E eles colocam todos os seus sonhos, os seus planos no futebol. Isso. A gente sabe que a maioria não vai conseguir, mas a esperança e a renovação da esperança, ela está presente a todo instante nesses jovens, nessas crianças, que através do futebol querem ter uma condição melhor de vida, ajudar os seus pais, ajudar os seus entes queridos através do futebol. E a gente sabe que o esporte dá essa condição às pessoas, né? De educar, de sociabilizar e de mudar de patamar de vida também. É mais importante do que o esporte traz, assim, vamos dizer, de muita gente, transformação de vida, de ficar mais rico, né? Que muitos jovens falam, não, vou ficar rico, vou morar na Europa, né? E tal, não, mas é a transformação interna, né? A transformação pessoal, formação individual de cada um e tal. O cara fica pensando mais no coletivo, no grupo. Você imagina que esses atletas queriam chegar em casa, né, e dividir essa alegria com os pais. Olha, com a medalha, eu fui campeão, com o troféu, né? Agora não pode, porque o professor faleceu e o amigo deles faleceu, né? Ou seja, transformou aquele momento de alegria em profunda tristeza e de lamentação, né, Juliano? E tomara que esse trauma, Papai do Céu, possa tirar da vida, da alma de todos eles, que possam ter... e seguir o projeto do esporte. Eu acho que não pode parar, não. Eu acho que seria uma grande homenagem até ao Ivanildo, né? Claro. E também o Diego, que nos deixaram. Primeiro temos que também torcer para que as pessoas que estão feridas se recuperem também, né? Porque exatamente. A situação é complicada, a informação preliminar de que ficaram em estado grave, 3 pessoas, mas tomara que dê tudo certo, né? Que todo mundo se recupere. A gente vai torcer. Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio Corrêa voltou a jogar na sexta-feira no Estádio Castelão, contra a representação do Goiás. O tricolor fez um bom primeiro tempo, muito aceitável e até de bom nível. Abriu o placar com um belo gol de Fernando Sobral. Mas no segundo tempo atuou de forma drástica. Foi dominado. O Ney Franco deu um nó tático completamente no Roberto Fonseca, e pelas opções de qualidade que tinha no banco, transformou o jogo no segundo tempo e acabou vencendo no Estádio Castelão o Sampaio por 3-1, mantendo a equipe tricolor na zona do terror. O Sampaio começou bem. Já no primeiro lance do jogo, assustou e conseguiu o escanteio. Nessa outra jogada, o William dominou, tabelou com o Sobral, recebeu na cara do gol, chutou, mas Marcos fez essa bela defesa. O Sampaio seguiu procurando o caminho das redes, até que achou com Fernando Sobral, que abriu o placar ao cabecear com categoria. Sampaio 1, Goiás 0. O jogo seguiu com o Sampaio melhor, mas nos acréscimos do primeiro tempo, por um milagre, os donos da casa não cederam o empate. Que vacilo, Alex Silva. Tentou o toque de letra após essa investida, mas se embananou todo. Ainda bem, né? Depois do susto, as equipes foram para o vestiário. Recomeço de jogo e o Sampaio continuou dominando a partida, jogando melhor, criando oportunidades. Só que aos 22 da segunda etapa, Lucão surgiu da esquerda, arrumou para o meio e viu o André adiantado. Aí o Castelão assistiu um golaço. Tudo igual. O empate já não era bom, mas quem pensava que não tinha como ficar pior, se enganou. O lateral direito, Alex Silva, aproveitou a oportunidade e virou o placar. Goiás 2, Sampaio 1. Aí o Goiás resolveu gostar do jogo e dominou de vez a partida. E a situação complicou ainda mais no fim do jogo,
quando Michel aproveitou o contra-ataque e ampliou. Fim de partida, Goiás 3, Sampaio 1. O técnico Roberto Fonseca lamentou a derrota e os desfalques. Com incômodo, é um time vencedor, acostumado a vencer. Desde que eu cheguei aqui, nós sempre tivemos vitórias, a gente conseguiu um título importante, a gente conseguiu sair até da zona do rebaixamento e a gente sabe que, não por quem entrou, mas entrosamento e tudo mais, é humanamente impossível você montar um time com 8 modificações. Esse resultado de hoje, Roberto, reflete a realidade de Sampaio Corrêa? Não, reflete as perdas, ausências, trocas e tudo mais que a gente está enfrentando. Você não tem como ter uma equipe montada, remontada em 2, 3 dias. Essa que é a grande realidade. Mas também não tem desculpa não, nós temos é que trabalhar em busca, precisamos que o torcedor entenda que a gente vai ter que tentar e procurar e buscar sair dessa zona. Ao ser questionado sobre possíveis mudanças para o próximo jogo, ele bateu na mesma tecla e preferiu esperar saber com quem contar. Não, primeiro eu tenho que saber o que eu vou contar, o que nós vamos contar, quais jogadores que voltam, para a gente saber aquilo que nós iremos fazer. O resultado negativo realmente complica a situação da Bolívia Querida, que permanece na zona de rebaixamento. Mas o campeonato ainda tem bastante chão pela frente. Bolívia Querida precisa se preparar porque já tem um jogo importante contra o São Bento fora de casa. Uma oportunidade para mostrar à torcida maranhense a reação. Ô Greg, Bora lá. Goiás fez 3-1. 3-1. Sampaio no primeiro tempo dava uma impressão de que a noite poderia ser diferente, né? Enganou, né, Julinho? É. Enganou. Jogou bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo, eu tenho algumas coisas que eu não entendo. Tem várias que eu De não um entendo. profissional. Tem várias que eu não entendo. Tem uma coisa que. Tem coisas que eu não entendo de um profissional que tem uma vivência dentro do esporte, que é técnico, que trabalha todo dia com um grupo. Como é que eu tenho do outro lado uma equipe que tem uma estrutura das maiores, né? Talvez das mais ricas da Série B, lá do Curitiba, Exatamente. Você tem um time lá com as opções que o Sampaio não tem nem sonho. Nem Tá entendendo? sombra. Você vê que ele tinha no banco o tal de Maranhão, que jogou no Fluminense. Maranhão. Ele tinha do João Afonso. Tinha o Afonso. Viçosa também. João Afonso, que jogou em grandes clubes, que Isso. tinha o Júnior Viçosa, que eu vi surgir no Atlético, jogou no Isso. Internacional, No Sport jogou também. no Atlético, jogou no Sport. É. E ele mudou um panorama do jogo completamente. Aí me vem o Roberto Fonseca, Um quê? né? Saca o Silva do meio campo, o único volante que ele tem com característica de marcação, abre um 4-2-4 e expõe o Sampaio Corrêa. Os caras começaram a jogar no erro do Sampaio. E o Ney Franco, que foi técnico da seleção brasileira, inteligente. Olímpica, né? Sub-20 também. Técnico do Flamengo, de grandes equipes do futebol brasileiro. Exato, São Paulo. Ele só mexeu as peças do xadrez e... Vamos por parte. Primeiro dizer que Ronald II, viu? Trabalhou. Foi ele que fez a matéria É lá. um profissional dedicado e trabalhou. quando trabalha faz com qualidade. Depois de 3 meses de férias, o segundo fez a matéria. Não, mas aí você está Vocês sendo, puderam maldoso, Maldoso? porque Por quê? ele tinha algumas licenças Prêmio. acumuladas. Prêmio, né? Ah, tá certo. Normal. Ronald II fez a matéria, galera, e mostrou o que vocês puderam ver aí. O Sampaio Corrêa teve um primeiro tempo dominante, como o Julian ressaltou. Eu queria destacar o primeiro tempo. Muito bom. Muito bom. Como a gente pouco viu. Eu queria nesse destacar ano. até alguma atuação em especial do Fernando Sobral. Muito boa. Que pra mim, meu amigo, tá sendo, desde que o Roberto Fonseca chegou, o melhor jogador do Sampaio. Olha que vou causar polêmica, né? Mas eu vou cravar. Não, mas eu pra concordo, mim, desde que ele chegou... Eu concordo com você se a gente levar em conta a regularidade, né? Isso. Porque o William Oliveira vinha muito bem. Vinha, né? Só Mas que teve um problema de contusão, saiu do time. Vários momentos que ele ficou Vários momentos. fora. Suspenso, Isso, contusão. E Sobral não, tá jogando tudo, tá jogando bem sempre. Fez um belíssimo Verdade. gol de extrema dificuldade, viu, Julinho? Aquele lançamento ali pra acertar aquela cabeçada ali é complicado. De extrema qualidade, você tem toda a isso. razão. A cabeçada dele foi sem peso. Sem peso, mas tirando, colocado né, no tirando contrapé do goleiro. E aquela foi dificílima, aquele gol. Então, o Sampaio fez 1-0. A equipe teve um gol inacreditável que o William perdeu também, né? No começo do jogo. Impressionante. É bom lembrar isso aí. É impressionante. E também teve um gol que o Goiás perdeu praticamente assim que... No final com o Alex, que ele foi, lateral direito. Ele foi ter dar uma letra. Dar uma letra. E ele acertou a própria perna. Ele errou o alfabeto. Aquilo ali foi patético, né? Foi. Foi patético. Aí, segundo tempo não, gente. Segundo tempo mudou completamente. O Ney Franco, como você bem lembrou aqui,
fez algumas alterações pontuais e aí massacrou a equipe do Sampaio. Dominou totalmente. Ô, Greg, como é que eu tenho um adversário? Existem coisas no esporte que o erro acaba se tornando imperdoável. Como é que eu tenho do outro lado, viu, Ricardo? Você que jogou futebol, como é que eu tenho do outro lado uma equipe de um porte, de um treinador inteligente, com muitas opções técnicas, com variações táticas? Como é que eu tenho de outro lado uma equipe inteligente, entendeu? Que tinha um ponta que lá é chamado de Neymar, o Michael. Já falo entendeu? sobre ele. E de repente, o que acontece? O Goiás viu o que acontecia no primeiro tempo, deu liberdade ao Sampaio, o Sampaio chegou, o Sampaio agrediu o adversário bem, o Sampaio jogou no campo do adversário, poderia ter saído com 2-0 poderia. no segundo tempo. Aí ele me veio no segundo tempo, tira um volante, né, o único que tinha Silva. Quando ele tomou o gol, que o gol eu reputo, em um lance de rara felicidade, mas ao mesmo tempo de muita sorte. Já vou falar sobre isso também. Tá entendendo? Que para mim o goleiro Andrei me deve. Para mim ele falhou, estava adiantado. Para ti, né? Para mim estava adiantado. Mas foi um lance de rara felicidade do Lucão. Tá entendendo? Aí quando o Sampaio toma o gol, o time ficou assustado. Aí daqui a pouco ele precisava ganhar o jogo, ele tira o Silva para colocar, tá entendendo? Um jogador com tendências ofensivas e enfraqueceu. Ele deixou o Sampaio contra o Goiás aqui, um sistema 4-2-4. Ele abriu completamente o meio-campo, que foi dominado com 3 atacantes que o Goiás botou, abriu o Michael pela direita, centralizou o Lucão, que começou a apresentar-se para o jogo de montão, e pelo lado esquerdo ele colocou o Maranhão. Vamos aqui por parte. Seguinte, Lucão, bom lembrar, bom ressaltar, é o artilheiro da Série B. Da Série B. Então a gente tem que tomar cuidado, porque ele diz, porque esse Lucão aí é ruim, tecnicamente ele deixa a desejar e tal, né? Porque ele tinha errado alguns lances durante o jogo, né? Que muita gente diz, não, isso aí é aquele centroavante. Não, mas no primeiro tempo ele não foi bem. Pois é. Ele não foi bem, estava bem marcado, ele não teve liberdade. Que não tem, mas muita gente diz, não tem técnica e tal. Não, esse gol que ele fez aí, claro que entra o fator imponderável, né? O Sampaio estava, até aquele momento ali, o começo ali do segundo tempo, estava jogando bem o Sampaio. Só que aquele gol acabou com o Sampaio. Ele acertou um chute... Abalou muito o time. Ele acertou um chute impossível. Né? Tem muita gente que eu estava acompanhando o jogo também lá, que começou a xingar e tal, não sei o que. Pô, mas pelo amor de Deus, aquele gol ali é um chute que ninguém esperava, não tinha como, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu narrei o jogo. Sim. Na hora, eu tive a impressão, né, do Andrei estava adiantado, falei, né? Goleiro. Sim. Quando chequei a imagem, quando cheguei em casa para olhar o jogo e tudo, vi que o goleiro Andrei, presta bem atenção, o atacante adversário, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, estava muito longe. Ele estava fora da grande área, cerca de 4, 5 passos da grande área. Era mesmo. E o goleiro Andrei estava fora da pequena área. Tá entendendo? Ele estava fora da pequena área. O que Andrei fazia àquela altura, quase na marca penal? Tava jogando adiantado, né? Mas por quê? Se você tinha uma linha de 4 zagueiros ali do Sampaio, se fosse uma situação, Greg, em que o Sampaio tivesse a posse de bola... Do Sampaio estivesse com uma desestrutura no sistema defensivo, não tem o quarto zagueiro, não tem um zagueiro central, não tem um lateral, o Lucão viesse na intermediária com a bola dominada, ele teria que sair, o Ricardo foi goleiro, para fechar. Mas em situação normal, o cidadão de costa, ele virou para poder chutar. E o Andrei, quando olhou, ela passou. Eu entendi. Tá entendendo? Não, eu entendi. Então, para mim, o posicionamento do extraordinário goleiro do Sampaio Corrêa foi equivocado. Não, tudo bem. Assim, eu entendo até que o goleiro Andrei jogue adiantado. E nessa ocasião que você citou, se tiver alguma deficiência ali da marcação, algum jogador a menos, por exemplo, então faltando algum jogador, ou também, Julinho, quando o time está com a bola, que o goleiro se apresenta... Se ele está ali, de baixo, ou um pouco à frente, um passe meio, 2 passos, acima do trave, foi com violência que ele bateu. Ele teria feito isso, ó, bota para fora, tranquilo. Ele, quando esticou o braço, ela passou. Ele estava muito adiantado. Muito. Vamos lá. Você vê que ela bateu no travessão e... Bateu, pingou mas realmente a bola entrou. Ninguém pode dizer que... Não. Sim, aí eu não tive dúvida, não. Esse foi o primeiro gol do Goiás. Depois, Julinho, eu queria destacar, além, claro, da presença do Lucão ali como centroavante da Série B,
como você já falou aqui, do Michael Michel, muita gente está falando Michael, né? Trocando esse nome. É sensacional, viu? Jogador ali para jogar na Série A. Eu vou deixar bem claro isso aqui. Verdade. Concordo Ele com você. deu um aperreio danado para aquele todo o sistema defensivo do lado esquerdo do Sampaio Corrêa, principalmente. Detonou. Você sabe quem ele me lembrou? Passou por cima. Sabe quem ele me lembrou? Ele me lembrou muito o Pimentinha, naquela fase. Verdade. Naquela fase áurea, naquela fase maravilhosa. Verdade. Ele ali, meu amigo, ele causou muito trabalho ali, a defesa do Sampaio Corrêa ali do lado esquerdo. Sofrendo muito, principalmente o Kaique, que na minha opinião não tem condição. Eu não sei. Não tem a mínima. Não tem condição. Muita gente quando... só continuando o assunto Goiás e Sampaio, esse foi o segundo gol do Sampaio, o terceiro gol do Goiás, o terceiro gol o Sampaio estava entregue, completamente entregue, como você já disse. Saiu para tentar, de forma desordenada, fazer o gol e tomou. O Roberto tirou os volantes, abriu o time ali no meio campo, o Sampaio perdeu completamente, o Goiás dominou. Aí a última modificação ele coloca o Carlão para armar no meio campo. Não, pelo amor de Deus. Quando eu olhei o Carlão entrando, eu disse, não, esse cara não quer ganhar o jogo. Aí o Sampaio foi completamente dominado. No segundo tempo pegou mais esse terceiro gol aí, que já era óbvio, mas um prêmio até pro Michel, né, que fez o gol. Que foi o grande nome do jogo. Que fez o grande nome do jogo na minha, sem dúvida nenhuma. O Sampaio perde por 3-1. Muita gente depois disso aí, Julinho, veio me perguntar, esse time do Sampaio não existe, esse time do Sampaio é muito ruim. Assim. Aí chegaram para mim, o que é que tu acha? Me fizeram essa pergunta. Aí eu disse, rapaz, é o seguinte, tem um problema grave no Sampaio Corrêa, que é o desnível. Você vai concordar comigo. O desnível entre titulares e reservas. Muito grande. O Sampaio é um time que tem um orçamento muito inferior a todos os outros da Série B. Praticamente todos. É quase do menor. Então, quando você vai contratar um jogador, vamos supor, os titulares do Sampaio, os titulares lá, ganham algo em torno de 20 a 30 mil, alguns chegam a mais do que 30. O reserva, meu amigo, ganha de 5 a 10. Para corroborar com o que você está dizendo aqui, tinha uma frase que era utilizada pelo meu pai, o saudoso jornalista Juraci Vieira, que ele dizia o seguinte, quando o time tinha poucas opções, ele dizia, ele tem a conta do chá. O Sampaio tá na conta do chá. O Sampaio tem a conta do chá. O Sampaio tem hoje, de qualidade. O Sampaio tem um goleiro. O time titular. Andrei, mas nem o time titular todo. Acho que o Bruno Moura dá para jogar. Eu vou dar minha opinião aqui. Vai lá. Andrei, o Bruno Moura viveu uma fase muito ruim, mas depois ele se equilibrou, melhorou, joga. Você tem o Maracás, você tem o Joécio. Você tem o Alisson vivendo uma fase muito boa, 5 jogadores. Isso. Aí você tem o William Oliveira, primeiro volante bom. Você Silva, tem o Diego Silva, 2, só aí são 7. Isso. Você tem o Fernando Sobral, 8. Você tem o João Paulo, 9. Aí tem o Bruninho, que tá machucado. Sim, aí você não tem mais nada, na minha opinião. Não, eu acho que com o Bruninho tem. Não, o Bruninho não pode jogar, só daqui a 12 dias. Mas a gente falou de jogadores também que... Não, eu falo no momento. Sim. No momento é o que o Sampaio tem. Porque esses aí não jogaram. O William Oliveira e o Diego Silva aí eu vou explicar para você e para o público. Aí é que entra a questão do chá. Conta do chá. A conta do chá. Qual é a conta do chá? Ô Ronald, aí o Sampaio não tem. Não joga com o lateral direito, Bruno Moura. Não tem reserva. Aí entra o Marcelo, paciência. A qualidade de... Aí você não tem o lateral esquerdo, Alisson. Kaique. Aí você ressuscita o Kaique. Não existe. Já não joga há muito tempo. Não dá. Aí você não tem o William Oliveira. Não, zagueiros. Quando você não tem Joécio ou Maracás, joga Fredson. Não dá. Não dá. Aí você tem o William Oliveira. Isso, que não joga. Um dos maiores volantes da região e do Brasil. Isso. Não joga. Aí você não tem o Diego Silva. Não joga. Tá entendendo? Não joga. Aí é César Sampaio. Aí você não tem o cara que é o único para criar, para se aproximar, meia, atacante, meia para criar o jogo e tal. João Paulo. Aí joga Danielzinho. Aí joga Danielzinho. Pelo amor de Deus. Então é fato que você não tem as peças. E como o Sampaio vem dando um azar em termos de contusão de jogadores, não é fácil. Você tem hoje no departamento médico do Sampaio. Você tem Bruninho, só daqui a 12 dias. William Oliveira e Diego Silva. Você tem o William Oliveira, tem Diego Silva. Quem mais? Né? Quem mais é? Você tem João Paulo. João Paulo. Só aí são 4 titulares. Rato, que é reserva imediato. O Elton Rato, que é um reserva imediato. Exato. 5. Então, é claro que o Sampaio vive uma situação difícil, complicada, por falta de peça de reposição. Sim. E agora, a gente pergunta, o Sampaio tem que contratar. Mas tá bom, indica aqui um meia rápido para trazer. Não é assim. Centroavante para trazer. Tem que pesquisar. Tem que fazer pesquisa de mercado. Exatamente. Ver quem tem opção ainda. E até porque, Julinho, da Série B não dá mais para trazer ninguém. Ninguém. Você vai ter que trazer jogador da Série C, D ou da A, que é praticamente impossível. Você falou ainda há pouco da parte financeira. Isso. O maior salário do Sampaio
é 45 mil reais. Certo. Você sabe quanto é que ganha o Renato Cajá para não jogar nada no primeiro tempo e ser substituído, como ele foi pelo Ney Franco? Quanto, Juliano? 150 mil reais mês. Não dá, né, filho? Não dá para comparar. Então né? é visível que o Goiás tem uma outra estrutura 5, 6 vezes maior do que o time do Sampaio. Exato, não, é outra realidade. É outra realidade. Não dá para comparar. Tá Eu não entendendo? culpo O Sampaio é um time que, para contratar, não pode errar. Não existe margem de Não. erro pro Sampaio. Não tem. O Coritiba Tem. começou o ano com um time, mudou no meio, já Todinho. mudou de novo, já É. trouxe outra comissão técnica, mas tem um orçamento, sabe de quanto? Quanto? De 40 milhões de reais. Dá para fazer, não dá? Dá para fazer isso, o Sampaio não dá. E quando a gente fala que o Sampaio tem 6 milhões para gastar na Série B. Não é São assim. 6 milhões dividido em São quanto? 10 parcelas? 10 parcelas. 10 parcelas, exatamente. Não é assim, não é automático. Porque muita gente se engana, né? Quer ver outra coisa? Copa do Nordeste. O Sampaio foi campeão? Foi. Maravilhosamente. Né? Mas aqui nós tivemos um público de 17 mil torcedores, uma renda que, vai lá, 150 mil. Foi o maior público do ano. Maior por 150 mil, né? Uhum. Você sabe qual foi a renda do Bahia lá? Quanto, Juliano? 1 milhão e 600 mil. Tinha reais. 48 mil pessoas lá, né? 48 mil Pois pessoas. é. Ó, tem uma coisa... Assim, Então tem essas diferenças Tem. que não permitem ao Sampaio errar. Não, ó, eu quero fazer uma crítica. Vou fazer uma crítica agora, galera, que é o seguinte. Muita gente fala, cobra, né, tal, torcedor principalmente, cobra do Sampaio, o Sampaio tal, e aí eu trouxe esse tema do nível técnico de titulares e reservas, que é aparente até na faixa salarial, que o salário do reserva é muito abaixo do salário do titular no Sampaio, por isso não tem condição de trazer jogadores praticamente do mesmo nível, que seria o ideal para um campeonato de 38 rodadas. E tem que ter, porque a Série B é um campeonato de regularidade. Isso, de 38 rodadas. Esse é o ponto que eu queria chegar. Para você ganhar um mata-mata, você pode ganhar um mata-mata com um time bom, bem treinado. Se e fecha, tal. Fecha. Para jogar por uma bola, ganha 1 a 0, contra-ataque. aí empate, faz o empate fora de casa. Série B não é assim, não. Não, porque são 38 rodadas, tem os desfalques, jogador machucado, lesionado, cartão amarelo, cartão vermelho, o cara sai, e aí a peça vai ter que ter peça de reposição, e a peça de reposição sendo muito inferior à peça que está lá de titular, não dá. Destoa. Destoa totalmente, aí não tem como, é isso que o Sampaio está sofrendo. O Sampaio está sofrendo isso. Para mim, esse é o problema do Sampaio, eu tiro um pouco vamos dizer assim, da culpa, vamos dizer, se há uma culpa, do Roberto Fonseca. Claro que ele errou nesse jogo contra o Goiás, como você já disse aqui, erro de substituição ali principalmente, mas eu tiro um pouco dele porque o desnível é muito grande, pô. O desnível técnico é absurdo. E o Sampaio sofreu isso tanto no jogo contra o Goiás, quanto no jogo contra o Juventude. Uma coisa é certa, isso aí surgiu, Dirinha, eu tenho clareza em dizer, provocado pela sequência de jogos, principalmente porque o Sampaio não parou de jogar a Copa do Nordeste. E aí teve que jogo de ida e volta e viagem. E o que a própria CBF e a Liga do Nordeste fizeram para que o Sampaio não fosse campeão. Exato. A Liga do Nordeste, a CBF, botaram o jogo pra... colocaram o Sampaio, você se lembra, para jogar uma quinta-feira lá em 9 Natal. 9h45. Sim. Na sexta-feira, o Sampaio viajou para Londrina. Jogou lá. Chegou no sábado. Jogou no domingo. Empatou. No domingo, o Sampaio empatou. O Sampaio viajou na segunda-feira para São Luís. Chegou à noite na segunda-feira. Na terça, fez um trabalho leve no Parque Dr. José Carlos Macieira. E na quarta, enfrentou simplesmente quem? O Bahia. Aí o que acontece? Quebra o time. Quebra o time. Aí o que é pior, não o satisfeito, Sampaio, quando terminou o jogo contra o Bahia, o Sampaio jantou no estádio, pizza. Viajou pela madrugada, foi até Aracaju, pegou um ônibus de Aracaju 4 horas. para Salvador, jogou no sábado contra o Bahia, uma decisão. E marcaram o sábado de mal. De mal, podia ser domingo. Fizeram tudo possível. O Sampaio quebrou, galera. É o seguinte, você bem Quebrou, claro. não tem peça de Quebrou, reposição, não tem uma estrutura financeira de um Curitiba, de um Goiás. Exatamente. Né? Não tem como. O Sampaio está quebrado. Para mim, se tem culpado, o menor é o Roberto Fonseca. Porque não dá, pô. E, sinceramente, a gente tem que compreender futebol da maneira madura, né? Tem que entender que não dá, pô. Aí não tem peça de reposição. Essa situação, Jurinha, aí é que vai o resultado, né? O resultado é o seguinte, galera. O Sampaio está na 18ª colocação. Posição complicada, difícil. Da Série B, afundando com 16 pontos já em 16 jogos. Logo depois temos o Brasil de Pelotas com 15 pontos e o Boa, que finalmente ganhou uma partida depois de 200 mil anos e chegou aos 10 pontos na última colocação. Acima do Sampaio, na 17ª ali, abrindo a zona de rebaixamento, temos o Criciúma com 16 pontos. O Londrina tem na 16ª com 17, São Bento
que é o próximo adversário do Sampaio nessa terça agora, Nessa né, Jurinho? terça. Nessa terça, 9h30, né? É verdade. Agora é bom dizer... Tem 18 pontos. É bom dizer, por esta classificação aqui, o que não deixa a situação ser pior é porque quem está acima do Sampaio, Não tá a diferença é de 1 ponto. Né? Às vezes tem o mesmo número de pontos, mas tem um saldo de gols, né, melhor O Criciúma, do tá? que o Com Sampaio. 16 pontos. E esses aí são adversários diretos do Sampaio agora. Então, Sampaio tem o São Bento agora terça, 9h30. depois tem o Boa, e depois vai ter o Criciúma. São todos jogos de 6 pontos. Todos. Todos. Se ganhasse os 3... É matar o adversário, trazer ele para baixo e subir. Se não ganhar, o Sampaio vai descer mais. Vai afundar. É. Ó, só para finalizar esse assunto aqui, Série B, Goiás e Sampaio, é bom destacar também que a equipe do Goiás é boa, viu? Desde que o Ney Franco assumiu, nos últimos 7 jogos, tem 5 vitórias e 1 empate. Deixa eu falar para você e para o público aqui sobre contratações. Rapidinho. As últimas informações. Só para finalizar, está na 8ª colocação com 24 pontos, né? E o Fortaleza continua em primeiro com 30. O Sampaio pode acertar com o atacante maranhense Misael. Lembra dele? Claro. Foi do Ceará, foi Sim. do Vasco, está na cidade de São Luís, Misael. está conversando. A proposta... Olha, Misael resolve, viu, Juninho? A proposta é uma proposta alta que ele fez ao Sampaio Corrêa. O Sampaio discute valores, mas ele está em São Luís e está à disposição para acertar com o Sampaio Corrêa. Pode ser que nas próximas horas o acerto seja confirmado. Fazedor de gol. Tá entendendo? Misael é bom jogador. Outro jogador que o Sampaio iniciou já as conversas para contratar, Eloy do Imperatriz. Olha isso. Vem fazendo uma grande campanha, aí vai aparecer alguém, mas é na Série D, mas quem conhece o Eloy sabe da capacidade técnica dele. É jogador que assume responsabilidade. E quem acompanhou a Série B sabe que ele está em alto nível. Foram oferecidos ao Sampaio Corrêa 2 jogadores, o Sampaio estuda e não deve contratar. Felipe Gabriel, que jogou no Corinthians. Revelado pelo Flamengo. Tá entendendo? Flamengo, jogou no Botafogo, viu uma grande fase também no jogou Botafogo. Bem no Botafogo. Mas há 3 meses não joga. Chegou a jogar no Palmeiras também com Oswaldo. Mas há 3 meses não joga. Sim. E aí você trazer um jogador para decidir, resolver, não dá. Parado. Só para ele voltar. Outro jogador também oferecido, Carlos Alberto. Jogador problema. Qual o Carlos Alberto? Carlos Alberto, aquele do... Aquele do Porto e tal, jogou no Corinthians. Aquele mesmo. É esse mesmo? Aquele é uma caixa de problemas. O Sampaio já descartou qualquer possibilidade de contratá-lo. É problema, né? O Sampaio tentou a contratação e trazer de volta, dar mais uma oportunidade, e merece o Pimentinha. Mas ao que parece a situação é complicada porque ele já foi emprestado 2 vezes este ano. Não pode ter um terceiro time. E não pode ter um terceiro time. E quem vetou a volta dele foi o Francisco Diá. Não quis. Por isso, no momento em que ele saía de um time para o outro, o Sampaio ia trazê-lo de volta, o Diá bloqueou. Não aceitou. Ele ficou lá no Botafogo. Tem uma outra possibilidade. Essa eu acho também muito difícil e complicada. Do Sampaio buscar um acerto com o Maranhão para colocar em atividade o Edgar. Está há muito tempo sem jogar numa fase como essa de Série B. É um jogador talentoso, é um jogador que resolve. Mas e aí? Eu, por exemplo, se você me perguntar, vem cá, e fisicamente, e a fisiologia do atleta, que é muito... Ele tem condição? Eu vou dizer para você que não. E Juria, tu falou que opinião, não. Pimentinha não joga há 3 meses, né? Não, Pimentinha tá jogando, cara. Não, Pimentinha não. Felipe Gabriel. 3 meses, né? 3 meses. E Edgar não joga há quanto tempo, Juria? Há muito tempo. Rapaz, desde que ele saiu do olha, faz tempo, cara. Edgar é complicado. Se bem que foi um grande ídolo meu, né? Eu já te falo isso direto, né, Juria? Foi um grande ídolo, mas não dá, cara. Mas a situação tem que pensar no dele... futebol profissional. Não o Sampaio enviou um emissário lá, à cidade de Bacuri. O Edgar, o que parece, está com outra função profissional lá. Está com outra função profissional. O Sampaio o trouxe para São Luís, conversou. Ele esteve na sede do clube, no Parque Dr. José Carlos Macedo, mas o problema é como é que o Edgar suportaria jogar numa situação como essa. Primeiro que ele nunca se cuidou quando jogava. Imagine sem jogar, né? Assim, resumindo aqui, fazendo o balanço das contratações, Eloy para mim seria um reforço. Para mim joga. Que poderia ser até titular do Sampaio. Exatamente. Pelo que ele tá jogando terceiro homem pelo lado esquerdo joga, tranquilo. Para mim joga. Edgar, para mim não é mais nem jogador. Para mim já é um ex-jogador. Edgar já é um ex-jogador. Pimentinha é difícil, né? Como você bem ressaltou. Vive uma boa fase. Isso, lá no Botafogo de Ribeirão, no Botafogo de Ribeirão, Série C. Felipe Gabriel está parado há 3 meses, então complicado também. Caso Alberto seria só problema, viu, Jurinho? Misael, mas reforço... o Misael, para mim, eu acho viável. Reforço titular. Acho que é um jogador que já não tem explosão física, mas porque titular. O tempo passou, Sim. mas joga. O Misael é melhor.
do que o Carlão, do que o William Barros, Dalberto. do que o Alessandro, do que o Dalberto juntos. Jamie, bota Jamie Ah, na e tem lista. o Jamie também. É, Jamie. Ele é melhor que os 5. Juntos. Também acho. Misael, na minha opinião. Na minha também. Entendeu? Sim. E na minha opinião, a gente terminou o programa. Terminou. Tá bom? Terminou. Gente, muito obrigado pelo carinho da honrosa e dispensável audiência. A gente espera sempre contar com a sua audiência aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. Segunda-feira, nós temos esse encontro marcado às 8 da noite. E às terças-feiras, a reprise do programa em 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Gregório, satisfação, prazer sempre estar com você aqui Julinho. no Esporte Debate, os canais de interação para que o público possa participar, sugerindo pautas, né? Pedindo Sim. como pediram a reportagem do teste da pisada. Do Ronald Segunda, né? Marcos. Do Ronald II. Né? Que depois dessa matéria não fez mais nenhuma reportagem. Voltou ontem. Fez o jogo do seu pai, voltou Eu acho que na sexta-feira. semana que vem ele vai produzir uma. É. Galera, falando sério, você pode contribuir com o nosso programa através do nosso canal de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. E nosso WhatsApp está passando aqui embaixo da sua tela. A partir de amanhã, nosso programa estará completo, na íntegra, bonitinho. Você pode comentar, curtir, compartilhar no Facebook, redes sociais. Não. Beleza, Greg? Valeu, Julinho. Tamo junto sempre. Tamo junto. Um abraço, gente. Obrigado pelo carinho da audiência e que bom contar sempre com a sua participação aqui no Esporte em Debate. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau.